Salve, salve nação rubro-negra, estamos aqui com mais um vídeo para vocês e vamos falar aí, Landinha abordado por torcedor em churrascaria e bravamente garante a permanência do Vitor Pereira. Isso aconteceu hoje, um dia depois, né, da finalíssima que o Flamengo perdeu para o Independente Del Valle. Vamos falar também da representação do Flamengo com Léo Pereira, né, o reforço do Léo Pereira, voltando aí de contusão na coxa direita, e vamos falar também da investida de 71 milhões de reais do Flamengo por um atleta aqui do futebol brasileiro. Enfim, galera, já vem deixando o seu like, inscreva-se aqui no canal Sintonia Rubro-Negra, a sua inscrição é muito importante para o trabalho, e também, né, acione a notificação no sininho para você receber diariamente aí notícias do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso Mengão, galera. É isso, galera. Vamos falar aí da reapresentação do Flamengo, que teve Léo Pereira como reforço, e no final do jogo eu vou soltar aí, né, a gravação da Flá TV, né, o trabalho maravilhoso. Então, todos os créditos aí para a Flá TV, de todo o treinamento de hoje. O Flamengo não teve moleza, não. Jogou, né, na terça-feira, perdeu a final para o Independente Del Valle, no meu ponto de vista, de uma forma muito injusta, né, um dia que nada estava dando certo, e apesar de ter muitas críticas, né, para a gente falar aqui, mas assim, o Flamengo treinou pesado, e porque já tem o Vasco pela frente, já comprei meu ingresso, não retirei ainda, mas já comprei, e enfim, agora tem Vasco e Fluminense, vida que segue, o Flamengo tem que ganhar esse Carioca, né? E continuar por que não, manter o título da Libertadores. Lembrando a esses antes que ficam aí batendo, que ficam aí zoando, isso eu acho muito legal, né? A zoeira do futebol. O futebol tá chato, né? O futebol tá chato porque não tem mais zoeira, não tem mais gastação. Mas enfim, eu acho muito bacana essa zoeira do futebol. Agora, uma coisa que está me incomodando muito não é o corintiano zoar o Flamengo, até porque, assim, eu entendo a frustração deles, um time que já foi rebaixado, um time que foi muitos anos zoado por não ter Libertadores. Para quem não sabe, eu sou paulista, né, eu nasci do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e tenho um pai carioca e duas filhinhas cariocas. Então, eu saí de São Paulo, uma cidade na qual eu tenho uma gratidão enorme para a minha cidade que me formou. Tenho 20 anos de experiência com banco de dados, Oracle e SQL Server, os dois maiores bancos de dados do mundo. É uma carreira vasta e muito se deve ao tempo que eu passei na capital paulista, né, apesar de ter nascido no interior. Mas por opção, vim para o Rio de Janeiro. Né, então, assim, vim para o Rio de Janeiro, vim para ganhar mais, vim numa empresa mais organizada, porque, no caso, na época, não vou falar o nome, mas o maior e-commerce do Brasil era o cliente da onde eu trabalhava, de uma multinacional em São Paulo, e com isso eu fui contratado por esse maior e-commerce do Brasil e tenho uma carreira linda, tanto em São Paulo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde eu estudei mais, onde eu me aperfeiçoei, onde eu morei, onde eu tive minhas duas filhas, que eu mais amo nesse mundo, né? E também é a cidade do meu pai, desde pequeno criado no Maracanã, sou muito Flamengo, nunca torci para dois times, e tenho muitos amigos corintianos, né, por ter feito base lá em São Paulo, ter jogado muito tempo futebol, ter estudado, enfim. Mas a zoeira sempre foi válida, né, que eu sempre zoo, o Palmeiras é bem rebaixado, isso o Flamengo nunca foi. O corintiano que fica aí falando que o flamenguista é soberbo, ele está totalmente equivocado, porque o flamenguista, ele não é soberbo. Ontem eu estava no estádio, estava todo mundo ali torcendo, todo mundo aflito, todo mundo sabendo que a bola, por mais que o Flamengo criou 4 chances claras e um gol anulado no primeiro tempo, com 3 bolas na trave, né, a coisa não estava acontecendo e a gente já viu esse filme antes, assim como o Corinthians viu contra o Tolima, né, foi eliminado de uma forma vexatória. Em 2019 estava em São Paulo, né, a trabalho, churrasco com amigos corintianos, palmeirense. O Corinthians foi eliminado por Del Valle, enquanto a gente ganhava do Grêmio lá no Sul, para ser campeão da Copa Libertadores, bicampeão naquela ocasião, atualmente tri, né? E eu zoei o Corinthians pra caramba, zoei corintiano, sempre respeitando a história, a camisa do Corinthians, mas uma coisa que me deixou triste é o seguinte, a galera vir falar
deixou triste não, porque eu nem ligo. Para mim é um babaca, é um otário, não ligo para esse tipo de gente, mas vim falar que Rio de Janeiro é cidade de ladrão, cidade de... Não vou nem falar de facção, né, com coisa que não tem em São Paulo. Aqui tem bota, em São Paulo tem a rota. Então, assim, eu sei como funciona em São Paulo, meu camarada. Você que colocou aqui ontem no canal que o Rio de Janeiro só tem vagabundo, tá aí minha história. Vim pro Rio para ganhar mais e ainda pego praia, né? Para ir trabalhar, passava pela Marginal Tietê, Marginal Pinheiro, né? E não é à toa que o carioca grita, né? A praia do Paulista é o Rio Tietê. Flamengo. Entendeu? Porque realmente é um rio fedido. São Paulo é uma cidade que tem muitas coisas boas, mas ela perde para o Rio de Janeiro em várias coisas e vice-versa, né? E eu tenho um carinho enorme pelas duas e tenho um respeito. Agora, você até criticar o Rio de Janeiro ou criticar São Paulo, isso daí fica a teu critério, mas daí, falar da minha pessoa, falar que aqui só tem vagabundo, né? Falar que aqui... Pelo contrário, você estava falando com um paulista, com um conterrâneo, né? Que inclusive optou em morar no Rio de Janeiro e ganha muito melhor aqui. E estou em empresas maiores, multinacionais, né, aqui no Rio de Janeiro. E o Flamengo é a primeira torcida do Brasil e do mundo. Aí depois vem a do América do México, vem a do Chivas, e aí vem a do Corinthians. O Corinthians tentou forçar a barra falando que era a primeira, numa fase boa. Agora o Flamengo, atual campeão da Libertadores, já chegou em 3 finais em menos de 5 anos, ganhou 2, está ótimo, perdeu para o Palmeiras 0-0, a gente ganhou o Mercosul lá, né? Já ganhamos um brasileiro que era do Palmeiras, tomamos deles o Hexa em 2009. E desculpa o desabafo aí, desabafo também, comentário, mas quer zoar, meu camarada, zoa pra cacete, gasta pra cacete, meu celular não consegui nem ler tudo de tanta zoeira que tinha, porque eu sou um cara zoeiro, então quem zoa, né, apesar que aqui nos vídeos eu faço de uma forma séria, mas quem zoa tem que saber ser zoado. Mas é o seguinte, o que eu queria dizer para vocês? Né? Eu entendo a frustração de vocês, corintiano. 7 anos sem ganhar nada, porque Paulista eu não considero mais, já foi a época que o Paulista era bom. Pode ser até o melhor estadual do Brasil? Pode ser, mas está muito abaixo do que já foi, né, do que o Paulista que eu joguei. E é o seguinte, não ganha nada, e agora ficou provado, PPV, o Flamengo quase 200 milhões de lucro, Corinthians 130. Né? Então, assim, você pega o fenômeno social que é o Flamengo, o maior do mundo. Não em termos de esportivo, que pode ser até o Real Madrid, que é o que mais ganhou, mas em termos de fenômeno social, time conhecido mundialmente, time que tem mais torcida, time que, sabe, essa parada de terceirizado, vocês estão viajando na maionese. Eu morei em São José do Rio Preto, quem não é América é Rio Preto, então um corintiano de lá é terceirizado. Né? Quem mora em Araraquara é Ferroviária, entendeu? Muitos paulistanos torcem para a Portuguesa, mesmo sendo corintiano, palmeirense e São Paulino. Então não viajam não, galera. Esse negócio terceirizado, né, conversa para boi dormir do Neto. Frustrado o Neto, que o sonho dele era jogar com o Zico. Enfim, vamos falar aí, galera. Teve a representação, né, com o reforço do Léo Pereira, e o Landim garante. Vou falar do Landim agora, mas antes eu queria pedir para vocês, subam esse like, né? Subam também, inscrevam-se no canal, é muito importante, ajuda demais. E também vamos aí compartilhar nossa live, porque vai ajudar no trabalho aqui do Sintonia Rubro-Negra, que está começando, né? Então, falando do Landim, o Landim foi abordado, segundo Raíssa Simplício, por um torcedor, e o torcedor cobrou o Landim, né? Cobrança natural que existe no dia a dia de um presidente que representa um clube que é o maior do mundo, que é o Flamengo. E aí, o que acontece? Ele respondeu veementemente, né, de uma forma muito tônica, que não iria mandar o Vitor Pereira embora. Então é o seguinte, Landim, a parada tá contigo, irmão. Você garantiu, né? Você garantiu o Vitor Pereira. Você trouxe o Vitor Pereira lá na Copa do Mundo, eu lembro na entrevista. Que você que estava conduzindo, você que fez a proposta, né? Temos que cobrar também o departamento de futebol, Marcos Braz e Bruno Espino. Eu não sei o que está acontecendo no Flamengo. Normalmente eu sei, dessa vez eu estou muito em dúvida. Porque eu não vi um grupo rachado, mas estão falando de racha no grupo. Isso daí eu não acredito. Né? E também tem muitos caras da mídia aí que estão falando que os youtubers criam crise, né? Quem cria crise é o resultado. O youtuber não gosta de crise. Olha como que eu entrei pilhado hoje aqui. Eu entrei aqui a fim de, o cara vai me falar do meu caráter.
falar do caráter de quem mora no Rio de Janeiro, a maior parte dos meus parentes mora aqui no Rio de Janeiro, são todos formados em faculdades até internacionais. Eu tenho 3 primos que estão trabalhando fora. Então aqui não só tem vagabundo, não, irmão. Cria vergonha na sua cara. Né? Tem muito vagabundo em São Paulo também. E é o seguinte, galera. O Landim agora tem que fazer alguma coisa. Né? Eu acho que normalmente eu cobro o Braz e o Bruno Spindel, mas até porque ele tomou essa atitude com o torcedor, coisa que o Bandeira fazia, a única coisa do Bandeira que eu não gostava, quando ele deu banana, fez tudo aquelas coisas, o Landim tem que tomar alguma atitude. Então, se o Landim não tomar alguma atitude, de fazer uma reunião, de ver o que está acontecendo, porque ontem que eu vi foi um time muito inseguro. Vou falar aqui de uma forma bem rápida, porque eu já fiz o vídeo lá no Maracanã. Nós estaremos no Maracanã, Flamengo e Vasco. Né? Eu convoco de novo a torcida. Vamos apoiar o time. Vamos sair dessa. Vamos comprar o ingresso. Estamos machucados sim. Né? Lógico que a empolgação hoje é menor, mas o ano passado o ano começou ruim e a gente terminou com Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, vamos apoiar o Flamengo, porque alguma coisa está acontecendo e quando é assim, a torcida que carrega o Flamengo no colo. Tá entendendo, corintiano? A diferença é que a torcida do Flamengo ganha título. A de vocês só ganha com time bom. A nossa ganha com o Obina, que é um dos meus maiores ídolos, mas tecnicamente é abaixo, ele ia na vontade. Ele ia no estrelismo, né? Ele ia no protagonismo que ele sempre teve, o xodó da nação. Entendeu? Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui. Então, essa que é a raiva de vocês. Então, eu queria falar aí do Flamengo também. E para concluir, né? O Landim ele tem que tomar uma atitude. Eu acho que chegou a hora de cobrar o Landim, cobrar de cima para baixo. O Landim tem que entrar num acordo ali com o Braz e o Bruno Spindel e também... o Bruno e o Braz têm que fazer alguma coisa, porque eles que escolheram os reforços, eles que prometeram os vários reforços e não trouxeram, eles que venderam o João Gomes, que não precisava ser vendido, bastava valorizar o jogador, e o Vitor Pereira agora chegou a hora, falei que estava fechado com ele, que eu estava evitando críticas, agora está na hora de ser cobrado, está na hora de ser criticado. Ele demorou muito para colocar o Matheus Gonçalves, o moleque entrou e provou que é diferente. E temos mais na base. Temos Lohan, temos Matheus França, que poderia ter entrado, né? E mudou o jogo. Quando ele coloca Cebolinha, quando ele coloca Matheus Gonçalves, que chama a responsabilidade, e Mateuzinho, que é mais profundo, que sobe bastante, ele deu amplitude e o time conseguiu abrir a zaga do time adversário e fazer o gol aos 50 minutos. Se ele colocasse antes, muito provável que o Flamengo teria uma grande chance, ou iria virar a partida, pelo menos 2-0, virar o confronto, né, o agregado, porque foi 1-0 lá em Quito, e aqui, né, tinha que fazer 2 para não ir para os pênaltis. Agora, a questão de pênaltis, a gente está precisando de um goleiro para ontem. Ontem o goleiro do Independiente Del Valle jogou muito, para mim, melhor jogador em campo, né, Moisés Ramírez, e eu do Flamengo iria atrás dele também para hoje, né, então assim, porque eles tiveram uma estratégia de estudar, né, a porcentagem aí de quantas vezes cada jogador, o canto preferido de cada jogador, a maneira de bater o pênalti de cada jogador, e o preparador físico ia ali atrás dele, avisava ele, tanto é que do Arrascaeta ele pula bem antes, né, e quando ele errou o canto, ele pulou bem antes. Ou seja, não é igual o Santos que acertou 2 cantos, mas é braço curto, que contra o Palmeiras tirou a mão da bola. Enfim, é isso, galera. Eu queria deixar aqui para vocês, né, também a notícia do Flamengo, mas antes eu queria pedir, sobe esse like, ajuda muito aqui no canal Sintonia Rubro-Negra, e também inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se aqui no canal. Eu sei que o momento não é bom, o momento é ruim, mas é agora que a nação se une, é agora que a gente cresce. E vamos tirar o Flamengo dessa situação, ao contrário da torcida do Corinthians, que não ganha jogo. Flamengo irá aumentar proposta por Ângelo, né, 71 milhões de reais, né, por 80%. Eu acho absurdo. Pode até calar minha boca, né, pode vir arrebentar, porque veio Gabigol, veio Bruno Henrique, todo mundo, Thiago Maia, todo mundo que vem de Santos dá certo, mas com tudo que a gente tem na base,
Pô, o Flamengo, quando perdeu o Pedro com dores, ele colocou o Mateusão. Desculpa, mas o Mateusão tá jogando de forma horrível. A gente não tem um centroavante reserva. O Arrasca estava se arrastando em campo e o Ribeiro, no segundo tempo, e já tinham jogado muito bem a partida, foram bem no meu ponto de vista, ao contrário de muitos, e eu respeito, mas a gente não tinha o meio campo para repor a altura nem a Arrascaeta e nem a Everton Ribeiro. A gente não tinha um lateral, né, à altura, pelo menos um lateral direito, um lateral reserva esquerdo, caso o Ayrton Lucas, Deus me livre, tivesse machucado, porque ele jogou muito bem. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que rever seus conceitos, para mim, para ontem. Tomara que o Rossi seja esse goleiro, mas eu iria atrás para ontem de um goleiro, porque time grande começa com um grande goleiro. Então, o Flamengo vai disputar tudo que é campeonato ainda. Temos Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? E temos também aí a Libertadores, e pode ter disputa de pênaltis, pode ter um momento do jogo que sai um pênalti, sem dizer que o Uruguai fez de tudo, né? Aceitou a ser o tempo todo do Moisés Amires, inverteu muitas faltas e não dava falta a favor do Flamengo. Muito difícil. Desculpem, tinha que ser uma falta. Enfim, galera, hoje deu uma desabafada, né? Essas são as notícias, e agora podem ficar aí com o vídeo da Flá TV. Aqui na descrição vou deixar o link da Flá TV, dando os créditos aí para... Inscrevam-se no canal da Flá TV e também inscrevam-se aqui no Sintonia Rubro-Negra. Rafael Almeida aí falando com vocês. Sem mais delongas, fiquem todos com Deus. Saudações rubro-negras. Voltei. Isso aqui é Flamengo. Entendeu? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Já tô com o ingresso comprado. Vamos para cima, aliás, nação. Vamos comprar, vamos encher, vamos ganhar do Vice da Gama, vamos ganhar do Vasco, porque Flamengo e Vasco é jogo pesado. Clássico dos milhões. Tá, corintiano? Clássico dos milhões não é Corinthians e Palmeiras, não. Vai lá se unir com o Palmeiras e torcer para Palmeiras. Porque vocês, na hora H, vocês torcem pro time rival. Corintiano é frouxo. Corintiano não é roxo, não. Corintiano é frouxo. Fui. Saudações rubro-negras. Visando o clássico do próximo domingo contra o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Em caso de vitória, o Mengão pode, além de já ter garantido classificação à semifinal da competição, conquistar também de maneira antecipada a Taça Guanabara. E teve novidade por aqui. O zagueiro Léo Pereira, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, voltou a treinar com o elenco.
Flamengo vai realizar ainda mais 3 treinamentos antes desse clássico do próximo domingo contra o Vasco, a bola que rola no Maracanã, às 18h10. Flá TV é mais Flamengo pra você.